Prontinho, gravando. Ok. Sentou-se no degrau da escada, fincou os cotovelos nos joelhos e apoiou o queixo nas mãos. A pensadora, murmurou Otávia ao passar por ela. Ia sair. Virginia apertou os olhos, queria guardar aquela imagem de Otávia luminosa e breve como rasgão no fio. Gostaria de pintá-la, maninha. Agora você vai ser o meu modelo. Não há mais tempo, Otávia. Vou viajar, vou para longe. Viajar, repetiu ela, inclinando-se para acariciar o gato. E sem esperar resposta, enveredou pela alameda. Eu estarei seu retrato assim mesmo, uma tela preta com um pontinho vermelho no centro. Vai se chamar A Pergunta. Não é uma ideia? Virgínia aspirou de boca aberta a brisa fresca, impregnada do cheiro de terra, misturada a um vago perfume de rosas. Pelos seus famosos cachos, sorvera todo o veneno que amargar a infância. Tudo, mais do que os cabelos, o riso, a voz, mais do que tudo, aquela placidez excepcional. Só agora adivinhava a herança sob a face estagnada. Sempre achara Otávia parecida com a mãe, mas parecia em quê? Levara tempo para descobrir o simples traço que as identificava. Era aquele ar desatento e manso, era o jeito doce de arquear as sobrancelhas, de rir e de dizer querida. E Otávia sabia disso, talvez desde o dia em que fizera o desejo de um rosto apático em meio da cabeleira embrulhada. Sabe quem é? E ao ouvi-la responder, teve uma expressão melancólica. É o retrato de mamãe. Você nos acha parecidas? Virgínia deteve-se e enxugou os olhos. Sim, o mais doloroso é que Otávio sabia. E não fazia nada, porque não havia nada a fazer. Deixava-se apenas brincar, desligada e inerte, como aquelas folhas que o vento arrastava. Para onde? Apanhou um pedregulho e viu entre o céu, fechada a borracha de Natércio. Seu primeiro impulso foi voltar para devolvê-la. Mas Bruna estava lá e, de certo, ele agora não precisaria da borracha para apagar nada. Rodou-a entre os dedos. Nunca ele conseguira apagar nada. Sim, devia ter sido imenso seu amor por Laura, para não ter podido perdoá-la, nem a ela, nem a si próprio. Que pensamentos o alimentavam longo abandono? Otávia lembrava-lhe a no início da demência. Nela, Virgínia, ele e Daniel. Restava Bruna, mas Bruna traíra a fonte, e ele não suportava a traição. Acerca de filhos, pareceu a Virgínia bem mais baixa e menos cerrada. Olhou pelo vão. Berenice corria pelo jardim da outra casa. Atrás vinha a inocência e ofegante. Sua mãe não quer que você brinque na grama molhada. Berenice, desafiante, mas eu quero. Bruna também fora assim na meninice, mas eu quero. Dizia diante dos mais fortes argumentos. Só o terror de Deus a fazia vergar-se, o terror de Deus e seus anjos, todos eles vingativos, vociferando castigo em meio do fogo eterno. Mas cultivando tamanho horror ao pecado, não tivera, todavia, a força necessária para resistir-lhe. Tenebrosa, certamente, a luta no seu mundo. Adorava o pai, colocara-o bem alto, de repente o encontrara espatifado no chão. Como se dera aquela queda? Substituíra o coração. E Afonso fora se esboroando. Pouco restava dele. Elegera Rogério, mas chegara também sua vez.
Agora agarrava-se a Deus, sublimando a natureza até o momento em que encontrasse o próximo amante. Então dilataria as narinas e avançaria para ele no passo fatal de uma centaura mística. Virginia aproximou-se do caramanchão. Nunca lhe parecera tão agreste como naquele instante, como as trepadeiras subindo insólitas, vendo o gradeado sobre a rede compacta de cipós e folhas. Há muito tempo ninguém mais entrava ali. A mesa apresentava sinais de apodrecimento e os tufos de avencas estavam definitivamente secos. Não sei ficar longe destas minhas plantas, dizia a frau Herta, apalpando a terra. Otávia e as avencas. Virei buscá-la. Era a mais desbragada mentira, pois se voltasse lá, seria capaz de repetir, diria as mesmas coisas. Otávia tem seu retrato na mesa. As avencas estão cada vez mais viçosas. E Herta nunca ficaria sabendo da verdade. Ela não podia distinguir o dia da noite. Não era essa a característica dos mortos? Passo. No banco, agora meio desmantelado, encontrara Afonso. O sorriso insolente, o queixo pontudo. Eu sou Afonso, já ouviu falar em mim? Ainda ouvirá, minha menina, ainda ouvirá. Desde então, já representava por autodefesa, e o hábito ficara. Como seria na realidade? Perdera-se sob as máscaras inseguro, fictício? Nada mais lhe restava senão prosseguir na mistificação. Eu sou um poeta notável, eu sou um grande engenheiro, eu sou um fabuloso amante. Fascinado pela miragem do público, prosseguiria se embriagando com palavras e com uísque, até cair na realidade das cadeiras vazias. Outra vez nunca. Continuaria delirante até o fim. Virgínia saiu do caramanchão. Se ele tivesse ficado com Letícia, quem sabe? Reviu-a de braço com Bruna, trazendo um sorvete para Afonso. Lembrou-se daqueles cabelos prateados brilhando tanto ao sol. Era o que tinha de mais belo. Tosara-os e com eles o fio de uma vida que poderia ser melhor. Era sob esse aspecto que a encarava e não sob o ponto de vista de Bruna, que conduzia o problema para o lado moral, com todas as consequências neste mundo e num outro. Não a julgava por ter escolhido o mal, mas a lamentava por vê-la fazendo o mal. O mal, aquelas meninazinhas que giravam à sua volta. O mal a si própria. Como começar aquilo? Ninguém podia dizer. Desde a meninice, já devia existir nela a tendência obscura. Desde a meninice, já havia qualquer coisa de diferente naquele corpo de bailarino. A realização de um amor teria conseguido desviá-la. Mas Afonso amou Bruna. Ou melhor, optou por Bruna, desde que a ninguém ele amou e odiou tanto como a si próprio. Os 5, pensou Virgínia, encaminhando-se para a roda de pedra. Ali estavam os 5 de mãos dadas, cercando obstinados a fonte quase extinta. Achou-os mais reais, mais humanos, em meio da névoa da manhã, que lhes emprestava uma atmosfera de sonho. Em cada um deles, como que havia um segredo, um mistério? Que sabe você de nós? Otávia perguntara. Virgínia acariciou a carapuça de uma das cabeças. Nada. 10. O estreito caminho fechado entre as árvores dava para uma clareira e ali se bifurcava. Virgínia hesitou entre as duas trilhas. Essa deve ser a do rio, pensou, e seguiu por ela, oferecendo o rosto ao morno sol do crepúsculo. A brisa sussurrava por entre a folhagem. No céu de um azul pálido, pairavam nuvens brancas.
Um pássaro cortou a quietude com seu grito alegre como uma risada. A chácara. Havia no ar um murmúrio que podia vir do bosque lá adiante, que podia vir da vereda deixada para trás, que podia vir do chão que ela pisava com firmeza, como se for um caminho já muitas vezes percorrido. Perfumes e sons se misturavam e constituíam um só todo harmonioso. Apertou os olhos diante do vasto campo batido de sol. Por ali, os outros tinham passado a galope no passeio que se tornara uma das maiores obsessões da sua meninice. O quadro crescera e se projetara com tamanha força na sua imaginação que jamais pudera duvidar de que tivesse sido assim. Otávia na frente, cavalgando os cachos puxados pela ventania. Mais atrás, Conrado, segurando as rédeas numa das mãos e erguendo na outra a coroa de Eras. Ela tentara se esquivar, mas ele a alcançara e, em meio do galope, conseguira coroá-la. Os cavalos frementes levantavam uma nuvem de poeira dourada. Pairando sobre a nuvem, como se flutuassem, os dois sumiram em direção ao poente. Em que calendário teria visto uma gravura parecida? Passo. Agora o terreno se precipitava numa baixada que conduzia ao bosque. Virgínia sentiu o peito arfar de emoção. Lá estava o rio rolando suas águas pardacentas num abandono sonolento. Árvores e pequenos arbustos espalhavam-se em redor, pondo coágulos de sombra na relva brilhante. Conservavam todos uma certa distância das margens do rio, mas havia uma árvore, talvez a maior e a mais antiga, que se debruçava sobre ele. Tocava-o com a ponta de um dos galhos recurvos, que se abria como uma grande mão, lavando os dedos enegrecidos na superfície da água. Uma ou outra folha se desprendia de vez, e a brisa determinava o rumo que ela seguia com indiferença, rolando pela relva ou indo plácida rio abaixo. Era sob aquela sombra que as crianças faziam seus piqueniques. Era ali, e Virgínia baixou o olhar até o chão, era ali que a Fraulein desdobrava a toalha enquanto os 5 chapinhavam nas margens. Mas, como não participara de nenhuma das festas, transformaram-se todas em espetáculos fantásticos, nos quais as pessoas se moviam em meio de nebulosas, etéreas, inacessíveis. Naquele galho mais alto da árvore, Conrado se equilibrava de braços abertos. Vou voar! Quantas vezes ela o imaginara assim, transfigurado, num salto que, desobedecendo todas as leis da gravidade, o permitira subir primeiramente como uma seta para depois então pender para a água. Vou voar! Virgínia sentou-se à beira do rio. O mal maior foi não estar nunca presente, não ver de perto as coisas que assim de longe se fantasiavam como num sortilégio. Teria visto tudo com simplicidade, sem sofrimento, mas 1000 vezes se desdobrara em duas para deixar que uma das menininhas corresse por ali enquanto a outra roía as unhas, rondando na ponta dos pés o quarto da doente. E aquela que fugia voltava depois contando coisas extraordinárias. Mergulhou a mão na água, deixando que a correnteza suave levasse os seus dedos. Os semideuses eram apenas 5 criaturas dolorosamente humanas. Existia em verdade o cenário. Este era real e permanecia tal qual imaginara, fiel na sua força revelada naquele tronco, fiel na fragilidade resumida naquela formiguinha a subir ousada por um fiapo de relva. Existia, isto sim, a música no ar, branda como a quentura de um ninho no qual a vida é bem-vinda, como bem-vinda é a morte, volta natural aos elementos. Existia a natureza. O grito do pássaro desconhecido voltou a rasgar o céu. Virgínia estremeceu. Aquele grito era igual à risada de Otávia. Inclinou-se sobre o rio
e pareceu-lhe ver emergindo do fundo das águas um rosto de olhos a se diluírem como duas gotas de tinta. Os cabelos verdes de erva abriam-se mansamente em tufos que a correnteza ondulava. Otávia! Mas a face se desfez e desapareceu na superfície. Retirando a mão da água, mergulhou-a na relva. Não tudo aquilo era já passado. Chegara a hora de dizer-lhe adeus. O fluxo da vida que corria como aquele rio era tão belo, tão forte. Tinha apenas que libertar-se das palavras e viver. Sorriu. Agora os passarinhos conversavam em segredo enquanto se aninhavam em meio do arvoredo. Lembrou-se de irmã Mônica a lhe perguntar se era feliz. Sinto uma grande tranquilidade, respondera. E consigo mesma, uma grande indiferença, desde que tranquilidade e indiferença, no fundo, significam a mesma coisa. Só agora via o quanto se enganara. Indiferença era a paz estagnada de Otávia, e tranquilidade era aquilo, aquela quietude sob a qual a vida palpitava. Achei-a, pensou, fechando lentamente a mão, e colheu uma libélula que vinha se debater debilmente na correnteza. Colocou-a na haste de um junco, mas as longas asas continuaram grudadas ao corpo, paralelas e transparentes, como um esquife de vidro. Soprou-a em vão, estava morta. Deixou-a, mas continuava a observá-la. Era natural que outra libélula passasse por ali voando, como era natural aquela estar imóvel. Vida e morte se entrelaçavam, e se num momento era difícil amá-las, impunha-se recebê-las com serenidade. Agora as asas da libélula estremeciam. Moveu as patinhas com esforço. Virgínia aproximou-se, fascinada. Parecera morta quando a retirara, e eis que as asas, secas sob o sol, já tentavam alçar voo. Soprou-a. Vá, não perca tempo. E vendo-a enveredar-se por entre os juncos, ficou sorrindo e pensando que mais importante do que nascer é ressuscitar. Encolheu as pernas no gesto antigo de enlaçá-las para apoiar o queixo nos joelhos. Extraordinário. Não acreditava, pois nunca vira, mas muitos também nunca tinham visto e contudo estavam certos. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Ele dissera. Nisto estava maravilhoso, não ver, não receber qualquer sinal e acreditar. Cerrou os olhos e ficou algum tempo assim, imóvel, concentrada. Também ela não precisava ver, em toda a sua vida nunca precisava ver, desde que passara o tempo no jogo do faz de conta. Faz de conta que Deus existe, mas a experiência ensinara a ser este um jogo perigoso. Num minuto o jogador tem tudo, para no minuto seguinte ficar de mãos vazias. Era preciso senti-lo. Para senti-lo, precisava ter fé. E fé que surgisse com a espontaneidade daquela relva. Meneou a cabeça. Ainda não, ainda era cedo. Mais tarde, talvez. Sentia por enquanto a grande nostalgia de Deus. Um dia, quem sabe, ainda se encontrariam, haveria de reconhecê-lo e amá-lo ainda mais por todo o tempo perdido sem amor. E se ele lhe perguntasse, que queres? Responderia como a mulher de Barrabás. Nada, Senhor, contento-me em ver-vos passar. Passo. Posso ir? Acho que vai Jorge, depois Silene, pode ser? Pode, Então, vai. tranquilo. Então pode ir, Jorge. Ah, sou eu? Jorge, depois Silene. Eu entendi ao contrário. Virgínia, ela voltou-se. Conrado a observava a uma certa distância, com tamanha tristeza estampada em seu rosto, que não se conteve e correu a abraçá-lo. Virgínia, você não pode imaginar minha aflição. Tantas vezes quis ir vê-la e não me decidia. Faltavam-me forças.
Falava com dificuldade, tateante. É que também te amo, a vida inteira te amei. Mas nunca fiz nem farei qualquer gestos para te reter comigo. Não me pergunte nunca por quê. Acredita apenas que eu te amo. Naquela noite eu devia ter impedido, mas ao mesmo tempo, com que direito? Ela tapou o rosto com as mãos, as lágrimas a lhe correrem por entre os dedos. Quando voltou a destapá-lo, procurou o lenço na bolsa, não o encontrou. Nunca está quando preciso dele. Quer me emprestar o seu? Conrado pousou as mãos no ombro dela. Minha menininha, minha querida menininha, o que foi que lhe fizeram? O quê? Conrado, meu amor, não se preocupe mais comigo. Agora está tudo bem, não se preocupe. Eu tinha me perdido e me achei outra vez. Foi uma onda enorme que me envolveu inteira, me afogou. Cheguei a pensar que, mas passou. Agora está tudo bem. Eu queria tanto ajudar e não pude fazer nada. Nada. Ela segurou fortemente pelos pulsos, encarou-o. Mas agora está tudo bem. Você tinha razão, Conrado. Atravessei as provas sem me queimar realmente. Foi duro, mas passou. Nós nos amamos. Não quero mais nada. Juro que não peço mais nada a não ser essa certeza. Acredite em mim, não quero mais nada. Ele a atraiu docemente para si. Chegou a abrir a boca para dizer coisa, mas emocionara-se demais para falar. Abraçou-a. Virgínia afundou o rosto no seu ombro. A nuvem em forma de veleiro, o contorno negro do passarinho no último galho de árvore e a haste de junco puxada pela correnteza. Jamais se esqueceria daquele instante. Aspirou fundo o cheiro da sua roupa, alfazema e madeira de armários antigos. Meu amor, disse num fio de voz. Roçou os lábios pelo tecido, veludo verde e gasto como as das roupas dos príncipes dos reinos decadentes e reais inúteis. Foram andando de mãos enlaçadas. Conrado, você já sabe que vou viajar? Viajar? Quando? Resolvi já faz algum tempo. Quer dizer, eu tinha resolvido outra coisa, viagem também, pois não deixava de ser uma viagem. Mas agora vai ser uma viagem de vida. Preciso, sabe? Preciso me arrancar e tem que ser agora. Tomarei o navio e irei por aí, com um mínimo de bagagem, com um mínimo de planos ou sem plano algum melhor ainda. Mas, Virgínia, você assim, sem experiência nenhuma, sozinha? Tem que ser, Conrado. Meu pai me ajudará no começo. Depois de me arrumar, quero dar essa oportunidade a mim mesmo. Apertou-lhe a mão. Uma vez você me citou um verso. Era mais ou menos assim. Nascemos todos os dias quando nasce o sol. E depois? Começa hoje mesmo a vida que te resta. Ela lançou um olhar ao poente. Deve haver fora do mapa um lugar chamado Golconda ou Upper. Várias vezes já me surpreendi repetindo esse nome. Upper. Upir. Pretende ir logo? O navio que escolhi parte dentro de 4 dias. Chama-se Lucerna. Natércio já está providenciando tudo, acrescentou, e voltou-se para Conrado, surpreendida pela primeira vez, dizia Natércio e não meu pai. Sorriu. É um navio modesto, desses que vão costeando os portos, um dia aqui, outro lá adiante, numa viagem vadia. Eu que sempre fui medrosa, não sinto mais medo, e isso para mim é tão extraordinário que tenho vontade de gritar de alegria. Libertei-me, vou estudar, trabalhar em quê? É o que eu vou descobrir. Mas qual é o seu itinerário, Virgínia? Não me pergunte, Conrado, porque também não sei ainda. Quando já estiver no mar, decidirei. Hei de me guiar por alguma daquelas estrelas que me dirá onde devo descer. E noutro tom. Ah, Conrado, ao menos isso eu quero. Já que é preciso aceitar a vida, que seja, então, corajosamente.
Várias vezes a imaginei a si mesmo e dizendo essas mesmas coisas, e me vi falando como fala agora. Eu já sabia, Virgínia, eu já sabia. Deixo-lhes meus livros, foram do meu pai, agora serão seus. Gostaria de lhe mostrar os meus preferidos, mas não há mais tempo, murmurou, fixando-se no seu perfil grave e fino, com qualquer coisa de vacilante. Meu príncipe Daniel era da mesma família de delicados. Quer dizer que não nos veremos mais, minha Virgínia. Tudo tão rápido. O rio já ficara para trás. Vista assim do alto, a copa da árvore era uma cabeça amável, inclinando-se sobre o espelho móvel das águas. Passo. Quem termina? Termina em Silene. Ok, vamos lá. A despedida deve ser aqui, disse ela aproximando-se mais. Eu pretendia conhecer a casa, mas já está tarde. Devo ir antes que anoiteça. Mas sozinha? Virgínia, espera. O carro está na estrada, não tem problema. Acariciou-lhe o queixo. Você não é muito de escrever cartas. Não, Conrado. Fosse qual fosse a resposta, tinha certeza de que não haveria correspondências. Ou melhor, haveria nos primeiros tempos, depois as cartas iriam rareando, e depois nada. Conversaram meio fragmentadamente sobre lembranças comuns, mas tudo em meio de longas pausas. Tinham atingido um ponto em que as palavras eram desnecessárias. Ao atravessarem a clareira, ele retardou o passo. Hoje é o último dia do ano. Podíamos ficar juntos, Virgínia. Quer mesmo ir? É preciso, meu amor. A despedida não pode se arrastar. Ficaria dolorida demais. E vendo que ele se dispunha a acompanhá-la pela vereda das árvores, deteve-o. Fique exatamente aqui onde está. No meio do caminho, eu me voltarei para vê-lo assim, debaixo deste resto de sol. Quero levar isto comigo, entende? E assim saberei que ainda é dia. Trocaram um leve beijo, depois ela prosseguiu sozinha, pelo estreito caminho de sombra. Quando julgou ter atingido a metade, voltou-se. Lá estava Conrado, na mesma posição em que o deixara, de pé na clareira. Mas os frouxos raios de sol que o iluminavam já tinham desaparecido. Apagou-se, pensou ela, acenando-lhe pela última vez. Ainda ouviu o grito do pássaro, rompendo a quietude, porém não o achou mais parecido com a risada de Otávio. Era apenas um som anônimo, perdido na tarde. E terminamos mais um livro. Mais um do checklist lá. Olha, ainda temos 20 minutinhos, então dá para a gente falar o que ficou do livro, né? É muito doida a sensação, né? Quando termina, assim, parece que dá um baque. Ai, ai. Vai vendo que vai terminando, parece que vai se quebrando. Mas essa frase, assim, quase no final, né? De que mais importante do que nascer é ressuscitar. Essa aí, para mim, fechou com chave de ouro, assim. Para mim, ela está grifada. Para mim, ela está grifada aqui já, destacada também. Uhum. Ai, ai. Mas eu tenho a sensação que ela ainda está fugindo. Ela encontrou com ele, assim, encontraram, né? Ela deixou, não sei.
Parece uma sabotagem, sabe? A sabotagem com ela mesma, né? A felicidade dela, né? Para mim ficou assim. Sabe Eu que não para sei. mim não, né? Para mim fica mais uma sensação assim que ela se permitiu se aproximar de algo muito profundo de cada um desses 5, né, que rodeavam ali. E ela tomou uma decisão a partir desse contato, não diferente da outra vez, que ela fugiu antes de entrar no mais profundo de cada um, né? E dessa vez eu sinto que ela foi no cerne, inclusive de se permitir, por exemplo, a experiência com o Rogério, né? E aí pensar, beleza, eu não dependo deles para me achar nessa vida, né? E eu senti essa viagem nesse sentido, como uma necessidade de si mesmo, sabe? Tipo assim, beleza, eu já sei quem eles são, quem sabe eu me encontro fora disso, que eu não me sinto pertencente, sabe? Eu senti muito esse sentimento de não pertencimento a algo que, de fato, agora ela conheceu. Eu acho que essa palavra fugindo, eu acho que leva muito àquela coisa da covardia, né? Mas eu acho que fugir, em certos momentos, não é ser covarde, né? É uma pessoa, eu acho que ela quis sair daquele contexto doido que ela percebeu, né? Eu acho que se ela ficasse ali, ela ia ser muito infeliz ali, né? Com aquela confusão familiar toda. E ela foi procurar seu rumo, né? Foi procurar outras pessoas, outras ideias. Eu acho assim que sensação que ela partiu bem. Também achei que ela partiu bem. Acho que essa última fala que ela diz, se refere ao som do pássaro, acho que é bem um exemplo disso, né? Ela já não está mais pensando neles, nem o que eles representam. O som agora é só do pássaro, não é mais a risada da Otávio. E ela, desculpa, e ela perdeu o medo, né? Ela não quis nem que o Conrado acompanhasse ela. Então, essa sensação da perda do medo é uma coisa sensacional, né? É uma coisa que ela percebeu que perdeu esse medo e foi embora, né? Sozinha. Oi, É me uma ouve? liberdade. Está me ouvindo? Sim. Sim? Sim. O que ficou muito assim, ela ter percebido, na verdade, que ela fantasiou, até tem um parágrafo que ela fala que de criança ela fantasiava toda uma família, e ela chegou num ponto que ela descobriu que tudo aquilo que ela fantasiava, aquela família que ela idealizava, era totalmente diferente, era totalmente outra coisa. E ela achou que, para mim, né, ela sair nesse momento era a melhor alternativa para ela, porque aquela família não ia acrescentar nada para ela. Eu acho que ela enxergou uma coisa que, de repente, ela não esperava encontrar, ela não esperava que fosse dessa forma. Foi isso que eu vi, né? A forma bem, eu acho assim, eu vi uma forma muito dura, né? A Lígia mostrou até assim uma forma dura de como era essa família, ela chegar e mostrar isso para ela. Não sei, a forma como que eu entendi, que eu fiz essa leitura um pouco. É isso. E ainda tem uma coisa, né, que o livro termina com Virgínia encarando uma viagem de navio, e ela conta que vai parando uma viagem, inclusive ela se refere a um navio pobre, boêmio, desses que vão costeando os portos, um dia aqui, outro lá adiante, numa viagem confortável, né? Então, ela me parece que tem uma espécie de despertar, né, para a vida. Ela quer sair daquele contexto tão regrado, tão normado, tão aparentemente certinho, a vida inteira sendo, vamos dizer assim, limitada por um segredo, que é o segredo de sua origem. Inclusive o navio chama-se Lucerna, que remete à luz.
Então, possivelmente seja a grande viagem que permita a descoberta de sua vida, de seus dias. Então, e tudo, parece que todo sacrifício valerá a pena, né? Para encontrar algo diferente do que ela já conhece, né? Enquanto que outras personagens do livro parecem ficar, se não completamente tranquilas, mais apaciguadas a respeito daquela vida que é descrita ao longo do romance, né? Eu tive essa sensação a respeito do final. E tem outra coisa que me chamou a atenção. Aliás, eu nunca comentei, mas tinha me chamado a atenção ao longo do livro, e agora no final ficou também muito destacado, que é aquela questão religiosa, né? Meio mística, a referência a Deus, a ideia de comunhão com aquele ele iniciado com maiúsculo. Essa parte a gente acho que não conversou tanto, mas está presente também ao longo do romance e eu achei muito bonito. Para mim, eu não sei se vocês sentiram a mesma sensação que eu senti. Eu senti que terminou o livro, mas que ainda viria Ciranda de Pedra, parte 2. Sim, verdade. Senti isso, né? Porque, tipo assim, tudo que aconteceu, ponto, finalizou. E aí, um recomeço na Virgínia, né? Uma nova vida, uma nova Virgínia, com coisas diferentes, sensações diferentes, pessoas diferentes, né? Sendo ela mesma, né? E não buscando se firmar em outras pessoas, como ela buscava se firmar em Otávio, ela buscava em Bruna, ela buscava algo na Tessa, ela buscava sempre em outras pessoas e nunca nela mesma, né? E agora ela botou um ponto final para recomeçar a vida dela. Não ficou uma sensação de Ciranda, que está faltando a Ciranda de Pedra, parte 2? Foi essa sensação que tive. E a gente vê o retrato, né? O retrato de uma família toda desajustada, desequilibrada, desencontrada, e que não é diferente de muitas famílias que nós temos, né? Conhecimento hoje em dia, né? Não é muito diferente, né? E vamos ver, quem sabe talvez surja a Ciranda parte 2. É um bom tema para um livro, né? Quem quer escrever, né? Mas é engraçado, né? Assim, a referência que eu tinha da Lígia era basicamente o fato dela ser amiga da Hilda Hilst, né? E eu, como uma grande apaixonada pela Hilda Hilst, queria conhecer um pouco da Lígia. E aí, essa coisa, né, de trabalhar essa relação do terreno com o sagrado, né, o profano e o sagrado, isso também é muito comum na Hilda, e eu percebo que essa que a Francis, né, apontou, que atravessa o livro inteiro, essa relação com Deus, né, tanto ligada à própria religião católica, no sentido, né, dela ter ficado, né, nesse internato, coisas assim, e ao mesmo tempo essa sensação, né, de toco esse Deus, mas traio esse Deus. Então é muito interessante como isso é trabalhado no imaginário da Virgínia, principalmente o tempo todo, mas fazendo pano de fundo, por exemplo, para a Bruna, né, que está lá com toda sua devoção e tal, e é quem tem esse amante cultivado. Então, é bem interessante essa relação entre toco o sagrado e acesso profano o tempo todo das personagens, que remete, de fato, à complexidade humana, né? Que fica nessa busca entre algo transcendente,
mas o imanente está sempre puxando para experiências terrenas e colocando essa relação com o transcendente em xeque, ou pelo menos em reflexão, né? Tem duas coisas assim que ficaram bem fortes para mim, que primeiro, eu até fui conferir agora, o livro ele é de 1954, né? Então, aí a gente joga nesse contexto histórico, né? Esse tema, dessa maneira, né? Esse tema família, né? Família lá estabelecida, colocada dessa maneira, em 1954, né? Eu imagino que tenha sido algo assim, né, para deixar muita gente ali com o cabelo em pé, porque, de fato, ainda hoje, né, em 2022, porque por mais que a gente saiba hoje, né, que né, não é muito diferente, mais do que não ser muito diferente de muita família, na verdade é bem igual a muita família, né, por mais que hoje a gente saiba disso, né, mas mesmo assim tem um monte de coisa aqui que são tabus ainda, né? Hoje, né? 2022, né? Então, então é muito bacana a maneira como realmente ela vai dentro, né, dessa complexidade humana. É interessante que agora no final, a Virgínia, eu não lembro exatamente como, mas ela traz isso, né? Ela fala, agora parece que está todo mundo mais humano, né? Assim, tô olhando todo mundo assim, parece que as pessoas são humanos. E é isso, né? Então, trazer esse olhar é muito, muito legal. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é esse barato da arte literária que transforma, né? Da transformação pela arte, né? Quando você deixa a arte tocar você, né? É interessante porque na leitura desse livro, diferente é que também é um livro mais curto, né? Mas né, nas quartas-feiras teve dia que eu não conseguia acompanhar, ou, né, ou sempre foi meio corrido, tal, né? Aí tinha que pegar depois. E aí teve um momento que houve até dificuldade, assim, né, de acompanhar. Mas teve um trecho do livro, né, que é aquele lá que outras pessoas destacaram aqui, né, para que as coisas precisam ter serventia, né? Por que precisa funcionar? Por que a estrela não pode estar lá no céu só por estar? Porque e você sabe que outro dia estava, né, assim, com questões minhas aqui, aí eu fiquei pensando, mas para que precisa funcionar? Para que precisa? Então é muito gostoso quando você tem essa sensação, né, de a literatura vem para a tua vida, transforma, né? Então, e esse é o grande barato do ser escritor, do ser escritora, né? De ser artista. Eu lembrei quando, na época de faculdade, né, todos nós mais jovens, a turma, e era aquele tal de ter currículo, né, muitos cursos de extensão, e tinha que adquirir cultura, né? E aí a gente juntava e ia para as galerias de artes, e para isso lia livro e tal. Não, tem que ter cultura. E aí a gente falava, mas para que a gente não aguenta mais? Para que isso, né? Mas é que, assim, é o que você falou, né? Que a cultura, a arte, né? Ela de várias expressões, ela se tocar, né? Aí você se transforma, você consegue pegar outros modos de vida, né? Outros sentimentos, outras formas de expressão. E aí que tá, por isso que é adquirir cultura, mas naquela fase a gente tinha maturidade, a gente achava que tinha ali, quadro que tinha, mas não deixava se tocar, era mais legal de aquisição, né? É diferente de agora, com um olhar mais maduro, você consegue ler sem tentar se transformar, né? Até um quadro que você olha, você consegue ter uma visão histórica, uma visão emocional, né?
eu acredito que traz isso também. E essa parte que você citou do livro, para mim, foi o ponto mais que vai ficar gravada, né? Essa questão do inútil, né? E da estrela, quando ele fala, olha a estrela tá lá, ela não tem nenhum rei, né? Nada, está lá há milhões de anos, né? O Deus está ali presente. Então, essa é a parte mais marcante. De repente, esse trecho é o Viver é muito perigoso, do Guimarães Rosa. Mas esse texto que o Edgar falou, né, esse é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar, etc. Né? Rapaz, dá uma calma na gente. Quando eu leio isso aqui, eu deixo a minha ansiedade para essa gente, é uma coisa que tranquiliza você, né? Eu até separei aqui no cantinho que eu vou lembrar desse livro sempre nesse pedacinho desse texto que eu adorei. Alguns colocaram, né, no grupo, aí eu dei o print da tela, porque fica mais fácil, né? Tá sempre ali. Legal. Dá uma lida. É bom, muito bom. Não, isso é fabuloso. Outra coisa muito... só que normalmente, por vezes a gente não se detém nos detalhes, né? Hoje, numa entrevista de rádio, eu ouvia dizer a uma pessoa entrevistada que o diabo está nos detalhes. Eu pensei que Guimarães Rosa teria amado essa frase. Mas aí acontece que, por exemplo, agora falando sério, já no penúltimo diálogo a gente tem, hoje é o último dia do ano, né? É o Conrado falando com Virgínia, e é muito interessante que toda a história, como eu posso dizer, acabe justamente, é como o fechamento de um ciclo, né? Desse ciclo para entrar numa vida nova, né? Assim, o 1º de janeiro, Virgínia encarará outra história, a história dela independente, com erros, com limitações, com desvios ou com acertos, sei lá, a gente não sabe. Como diz a Jane, seria tirando a 2. Mas é outra história. Outra coisa interessante, por exemplo, Virgínia, o nome Virgínia, significa donzela. E acontece que realmente é isso que a gente tem mais ou menos ao longo do livro. E acontece que quando ela parte, ela se torna independente, ela não passa a ser... não fica sendo essa donzela dependente de uma família, de um natércio, de uma história, de um pai, de umas irmãs, daquela coisa, né? Então, eu acho que o livro, a vontade que dá quando a gente chega no final é começar e ler tudo assim, de novinho, né? Para entender alguns detalhes. Mas eu sei que se a gente fizer isso, a gente encontraria muita coisa, porque alguns detalhes são muito significativos. Ai, mas é bom terminar mais um ciclo também, né? Gostoso. Já dá uma ansiedade para o próximo ciclo. Próximo ciclo que a gente nem sabe qual é ainda. E bater o martelo, temos que entrar no acordo. Mas aí, ao longo dessa semana, a gente... Ao longo dessa semana mesmo, não a semana que vem, dessa aqui. Aí a gente, sei lá, já... Porque, assim, a gente já... já surgiram várias propostas, várias sugestões. Está aberto ainda para surgir mais. E aí a gente joga, a gente sente, a gente faz a gente faz que nem escolha de papa. Aí a gente vai soltar uma fumacinha branca. Temos que...
pergunta que eu faço, assim, porque de fato eu não sei, né? Que traz uma organicidade para a coisa. Vocês sentem necessidade de um encontro só para discutir Ciranda de Pedra? Ou vocês sentem vontade de já engrenar num segundo, né? Num próximo, aliás? O que vocês pensam? Que daí a gente pode colher a partir disso e tomar decisões. Eu prefiro o próximo. Eu também. Uhum. É porque eu sinto que esse não surgiu, tipo assim, a gente teve esse tempo, né, de poder falar um pouquinho dele. Particularmente, eu não sinto necessidade de 1 hora só para a gente falar. Então, isso faz com que a gente tenha que bater o martelo mais rapidinho ainda. Por isso que eu falei dessa semana aqui, né? Porque eu nem estava contando já em fazer encontro do livro. Beleza, porque daí a gente consegue divulgar também próximo para quem quiser entrar. Uhum. Não, beleza. Rufem os tambores. Acho que a gente já discutiu, né? Já conversou sobre Ciranda, né? Já fechou Ciranda. Tá bom. Sim. Deixa a Virgínia viajar lá. Isso, pronto, já despedimos, falamos tchauzinho para a Virgínia. Tchau, Virgínia. Mas já foi para o Porto, ela já foi para o Porto. Que fim levou Virgínia, hein? É o nome da Ciranda parte 2, né? O nome do livro, né? Um bom tema e um bom fim levou Virgínia. Levou. Pois é. Isso aí, gente. Então, bora lá. Semana que vem a gente volta para mais um novo ciclo, que a gente não sabe qual é. Olha que legal, né? Espero que ninguém aqui tenha medo do desconhecido, né? Então tá bom, gente. Então, boa noite para vocês. Pessoal, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Até o próximo. Até. Até. Tchau.